Alunos, eu vou começar essa aula. Nossa aula hoje é de música, sobre música, a respeito da história da música, a evolução da música. Eu vou começar essa aula com, me perdoa, maestro, onde você estiver, mas eu vou tocar aqui um pouquinho de uma das músicas mais geniais, que um dos gênios da nossa música, respeitado no mundo inteiro. Infelizmente, o Brasil não tem uma memória assim muito boa assim, mas esse é um dos nossos orgulhos, mundialmente famoso, Heitor Villa-Lobos. Então vamos lá, Trenzinho Caipira, uma música bem simples, onde ele, quando orquestrou, ele conseguiu colocar os sons de uma locomotiva, um trem das antigas mesmo, ainda com fogo, né, usando madeira lá para queimar, para poder dar o impulso. Ele conseguiu colocar todos os sons. Ele conseguiu colocar esses sons no som da música. É um gênio mesmo. E eu, durante a aula, eu vou dizendo mais detalhes, você vai ficar também encantado. Mas vamos lá. Viu aí? Só com isso aí ele, né, com todos os arranjos, com todas as músicas dos outros instrumentos, ele conseguiu enriquecer de uma maneira extraordinária e o mundo respeitou, né? E nós? Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Você vai perceber que isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Entenda, a beleza é um caminho de luz, a beleza é um caminho de luz. Vou fazer de novo, tá? Entenda que a beleza é você quem produz, a beleza é um caminho de luz, a beleza é um caminho de luz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você faz diferente o que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente o que parece. Tá vendo, Juvenal? Agora nós vamos para a nossa aula, tem muito assunto legal, tem muita gente fantástica para a gente ver, e eu vou colocar meu violão lá na estantezinha mesmo, tá? Para a gente conversar. Me perdoe aí os estudiosos, né? Os que tocam violão clássico, os que tocam chord melody. Eu só fiz ali uma menção ao nosso fantástico Heitor Villa-Lobos, ok? Então, nós vamos aqui, a música é um mundo, assim, monstruoso. Faz mais de 40 anos que eu estudo em paralelo aí música e só tem começo, gente. Quanto mais a gente entra, mais a gente descobre coisas, mais a gente vê relações, e a música tem relação com tudo, na vida e no mundo, tá? É por isso que eu me encontrei. Então vamos ter também uma passagenzinha sobre a antiguidade, né? Os gêneros regionais, a gente vai dar uma pinceladinha, e os grandes movimentos notórios da música brasileira, tá bom? Aí vem aqui uma ligaçãozinha aí com a linguagem, né? Língua portuguesa, os trovadores, né? Bom, vamos lá. Vou começar aqui
vendo a música como linguagem universal, a gente vê que a música nasce com a humanidade, porque os filhos da natureza passaram a imitar os sons que estavam vindo, né? Aqui já é um momento muito evoluído, mas ainda são os homens que vivem nas cavernas, tirando um som aí em volta da fogueira, né? Mas qualquer coisa, deixa eu comentar aqui com vocês, tá? Olha só, coisa importante. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar um instrumento. Mas se você souber equilibrar os sons graves, os sons agudos, é tudo baseado nisso, tá? Você veja que tem algumas etnias aí que cantam sua música somente batendo o pé, tum, tum, e fazendo um único som naquela flauta. E aquilo é música também, tá? É uma música muito rudimentar, muito inicial, mas é música sim e tem grande valor. A Bíblia fala, né, que o grande rei Davi, né, tocava sua lira e dizem que a lira, essa tal lira aí, tinha só uma corda. Aí ele tava aquela nota lá e aí cantava e a voz dele era maravilhosa. E quem tem ouvido perfeito consegue ouvir com um único som todos os outros sons que esse som evoca. Bom, mas isso aí é para os estudiosos de música, tá? Vamos voltar lá. A gente vê que tem um outro elemento também, olha. A voz e a percussão corporal, a pessoa batendo no corpo. O Joalã é bom nisso, de vez em quando ele dá um tapa na cara dele, assim. Como é o símbolo de dar tapa na cara? Ah, isso, mais força, vai. Mais sorte. Em rituais pré-históricos, presente em todas as culturas do mundo, tá? Então, a comunicação musical é uma coisa assim extraordinária, maravilhosa. Você não precisa falar idioma nenhum. Através só do som dá para você se comunicar. É impressionante isso. Chega um músico e coloca o seu instrumento numa praça, em qualquer país, e ele começa a tocar, as pessoas que gostam de música, que estão com um tempinho a mais, param ali e se encantam. Agora você imagine como começou tudo isso, né? Isso vem, já como eu falei no início, lá das cavernas, lá dos primeiros encontros. Aí também tem os religiosos, né? Eu convidei um certo cantor para vir aqui com a gente hoje, mas era cedo demais. Olha aqui uma ilustração do Davi. Essa lira aí já está cheia né? Já está sofisticada, tá bom? Então, os monges, os religiosos, eles tinham uma canção que ficavam, às vezes, numa nota só. Aquela coisa assim, bem... uns 20 homens com essa mesma nota aí, produz uma coisa, só você vivenciando para ter a ideia de como isso é interessante. Aí depois foram evoluindo, né? Foram entrando outras vozes, outros sons, vão juntando esses sons e aí vai nascendo o que a gente passou a conhecer como canto gregoriano. E aqui está devidamente aqui, ó, a escrita dessa música, né? A representação escrita, gráfica, com símbolos que representam os sons, as pausas, os sons longos, os sons curtos, e assim vai, tá bom? Então, temos aqui as escalas gregas e o canto gregoriano. O canto gregoriano, eu já falei para vocês, né? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidão, a história das escalas gregas. É o seguinte, alguns povos, gregos, alguns povos, eles têm sua sonoridade toda baseada numa escala, que é uma sequência de notas assim, ó. Por exemplo, tem esse aqui, ó. Aqui você tem a escala dos jônios, só que era assim, ó. Eles tocavam voltando sempre, tá? Aí, outros povos vizinhos, né? Outras comunidades, distritos, partiam de outra nota aqui, ó.
Peraí. Então era assim. Eram os dóricos, né? Aí tem os jônios, os dórios, os frígios, os lídios. Depois dos lídios vem os mixolídios, depois vem os lócrios. Não, vem os eólios e depois os lócrios. Os lócrios são cada um de uma nota diferente. Ó. Os dóricos, os jônios, os dóricos, os frígios, os lídios, os mixolídios, estava esquecendo, né? Os eólios e os lócrios. Então, esses povos, todos tinham a sua maneira de pensar a música e baseada nessa sequência de som que a gente chama de escala. Então, aí no século XIV, né, foi muito importante quando essas pessoas passaram, né, essas informações começaram a se juntar. E aí, para você ver como música... Deixa eu voltar. Para você ver como a música é infinita, né? Como tem relações que a gente nem sonha. Mas eu vou parar um pouquinho de detalhar, porque eu fico empolgado, né? Aí chega a música, ela vai evoluindo e chega na polifonia. Poli quer dizer muitos, vários. Então, são vários sons. Já não era mais só uma escala, só uma nota depois da outra. Já era uma combinação de notas. E aí os gênios, né, os músicos gênios que fizeram músicas nesse intervalo de tempo aí, como Johann Sebastian Bach, Antônio Vivaldi e outros. Aqui, na época da clássica e romântica, esses dois gênios aqui, ó, Beethoven e Mozart, histórias lindas e maravilhosas. Por favor, pelo amor de Deus, assistam Minha Amada Imortal, busquem aí nas internets, né? Que é a história de Beethoven, né? Que ele acabou ficando surdo e, apesar de surdo, ele conseguiu produzir uma música maravilhosa. Só depois de muito tempo as pessoas descobriram que ele tinha essa limitação, mas isso não impediu, isso não impede, ok? Então, no século XX já tem esses vários outros tipos de música, né? Combinações, maneiras de sentir a música. Aí você tem o jazz, o blues, o rock, o pop e a música com os sons eletrificados, até os momentos atuais que até atualmente tem até intervenção da inteligência artificial, né? Fazendo a música lá. Você coloca só uma frase, uma ideia e eles fazem tudo, tá? Mas cada pessoa é um mundo, né? E nesse mundo aí, o que acontece? Cada pessoa tem sua própria identidade musical, tá bom? Então, a música aqui, a nossa música é um encontro de três mundos, porque tem uma herança indígena com as flautas, com os chocalhos e com os instrumentos tirados da natureza, né? E tem uma herança europeia, onde já vem uma coisa mais avançada, né? A harmonia, o violão, o cavaquinho e as danças de salão. E aí entra a nossa herança maravilhosa africana, com o ritmo, com os tambores, com a síncope, a percussão e o elemento vital, né? E então vamos ver um pouquinho aqui sobre os parâmetros do som. Como é que a pessoa estuda o som, né? Então, assim como as linguagens das artes visuais e cênicas, a música também tem seus próprios códigos. O som é produzido pela vibração de algum objeto. Só como exemplo mais fácil, a vibração da corda de um violão, né? Quando você toca no violão, aquele já produz um som. E os gregos antigos diziam que os sons de instrumentos como a lira, né, e a flauta eram capazes de provocar
a sintonia entre seres humanos e os deuses. Entre seres humanos é comprovado, tá? Os deuses já... Então temos aqui a duração, o timbre e a intensidade. O timbre é a particularidade de cada pessoa, de cada ser, tá? Cada pessoa tem um timbre diferente. Ainda dos parâmetros do som, você tem a duração, que é o tempo que o som demora ali soando, se é curto ou se é longo, né? E o timbre, que é a característica de cada som. Você vai ter a diferença entre o som de uma panela para o som de nosso intérprete de livros aqui, o Joalã, sorrindo, né? Ou então cantando, ou chorando. Chorando é mais legal, porque a gente bate nele, aí ele faz o som bem bacana, né? Eu não sei se ele vai gostar. Mas a intensidade é o volume do som, se é forte ou se é fraco, entendeu? Aí a música se encontra no núcleo de todas as culturas e em cada uma explora formas, conteúdos, modos bem particulares, tá bom? Então estamos vendo aqui esse quadro aqui, olha, tem uma roda de samba, né? Vamos seguir. Olha só, a música popular tem vários gêneros e estilos. O rock, o samba, o chorinho, o funk e o rap. Vocês estão vendo aqui vários ídolos da música brasileira. Estamos vendo aqui também, aqui é uma ilustração da música clássica e o maravilhoso, incomparável Mozart, que é um exemplo da cultura erudita, clássica, do ramo da música, tá? Ó, a música clássica ou de concerto é uma música ocidental de várias culturas e épocas, como a erudita ocidental. E o grande gênio é aqui o Mozart, tá? No clássico, o período da música ocidental, Mozart é um dos mais conhecidos, ó, de 1750 a 1810, foi o reino, né? Porque aí outros gêneros foram fazendo suas descobertas, tá? Mais características do som. A partitura é utilizada pelos compositores para escrever, prescrever ou escrever a obra e a exata maneira de se executar uma peça musical. Então aqui, olha, tem esses símbolos. Quando você estuda, tem tudo determinado aí. Qual a altura do som, a duração, a longitude, né? Se é alto, se é baixo. Através disso aqui, a gente interpreta e faz a música acontecer. É um guia para os músicos, como os 3 elementos fundamentais de uma música. A harmonia, a melodia e o ritmo, tá? Ela contém todas as informações necessárias para a reprodução de uma canção, tá? Por exemplo, você tem aqui o hino nacional. Não é o que está escrito aqui, tá? Mas o hino nacional é uma canção que tem a primeira nota, o dó, a segunda já é o fá. Pode ser assim, né? Porque é um intervalo, esse é o intervalo de notas que entram. Bom, mas isso aí é coisa para uma aula inteira, tá? Aí vem os regionais, né? Os gêneros regionais. Você tem o choro, que é o primeiro gênero urbano que surgiu no Rio de Janeiro, e os instrumentos mais usados são flauta, cavaquinho, violão e pandeiro. A base da música popular brasileira também, o samba, que é o símbolo nacional que nasceu na Bahia e fortaleceu no Rio de Janeiro. E a síncope africana, mais a melodia europeia, deu a identidade cultural brasileira. E daí também tem os afro-sambas, que é o resultado dessa mistura de ritmos africanos com modas de viola europeias, já em 1966, e aí se destacam Vinícius de Moraes e Baden Powell, com músicas especialmente voltadas para esses gêneros. Olha aqui essa ilustração. Legal, né? Instrumentos. E como gênero regional, não podemos deixar de falar aqui do norte e do nordeste. Você tem o baião, o xote, uma riqueza. Maracatu, o frevo, o axé
E aí tem o Luiz Gonzaga, o inventor do baião, o rei do baião, e o frevo pernambucano e o axé baiano. Gente, seriam 10 aulas para exemplificar isso aí, tá? E no norte temos o carimbó e a guitarrada. A guitarrada, basta você pensar na banda Calypso com o Chimbinha. Aquele estilo de tocar a guitarra ali vem da guitarrada, e tem os seus ídolos. E o carimbó, o ídolo máximo é o Pinduca, né? Com as influências caribenhas e indígenas, tá? Nós somos uma mistura, gente. Ainda nos gêneros regionais, você tem o sul e o centro-oeste, a cultura gaúcha, a música natural, a milonga, as raízes da fronteira com a Argentina e Uruguai, e os festivais de música gaúcha, né? Que tem a forte identidade regional. E no centro-oeste, a nossa maravilhosa viola caipira, que remete ao pop nacional e também à música sertaneja. Porque da moda de viola caipira até o sertanejo universitário comercial atual foi o caminho, né? O maior mercado fonográfico do Brasil. É o mercado que mais vende, é o que tem mais pessoas adeptas. Olha o nosso violeiro aqui, ok? E o movimento máximo da nossa música, a bossa nova e o tropicalismo. Já dos anos 50, 60, você tem aqui, ó, o Brasil é conhecido mais fora musicalmente através da bossa nova, tá? Garota de Ipanema é uma das 5 músicas mais tocadas de todos os tempos e gravadas também no mundo todo. Isso não é pouca coisa não, tá? Uma batida inovadora conquistou o mundo, porque a bossa nova é um samba com acordes do jazz. Vamos simplificar aqui. Uma outra leitura vem com o tropicalismo, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, porque não se admitiam no Brasil sons de guitarra, de elétricos, as pessoas, os puristas não queriam. Mas aí, esses dois encabeçaram aí, e aí a tradição foi quebrada, e aí temos, por que não usar as inovações, né? E aí chegamos na MPB dos anos 60 até o presente, onde tem como destaque Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, com uma canção sofisticada e uma letra poética, e também, e muitas vezes, o engajamento social. Quer dizer o quê? Na letra, na própria letra, uma denúncia de problemas sociais, denúncia da ditadura brasileira, das mazelas, das coisas que estavam ocorrendo de errado. Mas o Brasil é fantástico. Tem aí também uma banda de heavy metal, igual as bandas que tem lá fora, no mesmo patamar, na mesma qualidade, que é o Sepultura. Músicos brasileiros tocando música, né? Do mundo, né? Do mundo contemporâneo, né? E aí também tem um funk carioca trazendo os raps das periferias. E tem também a maravilhosa Anitta, com domínio global do pop brasileiro e ganhando prêmios internacionais. Gente, a nossa aula termina aqui, tá? Daqui para frente nós vamos ter um momento interativo, tá? Ok, então no nosso momento interativo, eu vou explicar aqui qual vai ser a atividade, rapidamente, né? E vocês vão lendo e relendo e vão, né? Melhorando aí esse entendimento. Nós vamos fazer uma expedição musical do erudito até a toada, da música clássica até a toada atual, né, que a gente conhece. Ó, vai ter uma duração mais ou menos de 20 minutos ou menos, né? 5 de preparação, 5 para execução, 15 para execução. O objetivo é identificar os gêneros musicais, os parâmetros do som e a importância da cultura regional. A toada amazônica, né? De forma lúdica. Então, aqui na preparação, divida a sala em 3 grandes grupos, o grupo Mozart, o grupo Bossa Nova e o grupo Toada. E aí o material, o professor precisará apenas de um celular, um computador com som
e o quadro para marcar os pontos. Avise que será uma gincana rápida, né? Com 3 rodadas relâmpagos. Vamos ver mais. A rodada 1, vamos ver aqui os parâmetros do som. Então o professor fará ações ou usará a voz para testar os parâmetros do som. Durante a aula eu fiz um pouquinho disso aí para vocês, né? Duração, timbre e a intensidade. E o desafio? O professor emite um som, um grito forte ou um assobio fraco e longo, e o primeiro grupo a levantar a mão e classificar corretamente ganha 10 pontos. Aqui vai uma pergunta bônus, né? Qual a diferença entre o som de um violão e o som de uma flauta tocando a mesma música? Olha aqui a ilustração para você lembrar, tá? Na rodada 2, você vai, vamos dizer, uma pergunta hipotética. Quem sou eu? O professor lê uma bio rápida de um artista, uma biografia rápida, cita um pouquinho, ou estilo, e o grupo grita o nome do primeiro som, né? A primeira identificação. Uma dica: fiquei surdo, mas compus obras-primas com imaginação e paixão. Foi o Beethoven, né? Aqui já é telegrafando aqui a coisa. Misturei ritmos africanos com modas de viola europeias em 1966. Terá sido os afro-sambas? Uma dica 3. Sou o gênero que Mozart representa. Ok? Então, o professor vai escondendo, né, essas respostas ou vai criando outras frases vai criando outras frases, que é mais certo, né? Outras dicas para os alunos adivinharem. Ok? Na terceira rodada e última, né, você tem a identidade rondoniense, que é uma toada. Então, você vai ter foco na cultura regional mencionada nos slides, né? O desafio prático é: cada grupo deve criar uma batida de 10 segundos usando apenas o corpo, palmas, batidas no peito, ou na mesa, ou na cara do Joelão. Que lembre o ritmo de uma toada amazônica ou carimbó. E o critério: o professor avalia a criatividade e o ritmo. O grupo mais animado e sincronizado ganha os pontos finais. Tá? E a premiação: o grupo vencedor ganha o direito de escolher a música que tocará no intervalo ou final da aula, desde que seja um dos gêneros treinados, né? Rock, samba ou toada. Então, usa a imaginação, tá aí a nossa atividade, tá? Espero que vocês sejam rápidos, sejam lépidos e ficamos por aqui. Valeu?